Aquecimento global, efeito estufa, ondas de calor, chuvas torrenciais e derretimento das calotas polares são eventos climáticos comuns em nossos dias, no rádio, na televisão, nos jornais e principalmente na rede mundial. Os cientistas discutem, mas ninguém apresenta uma explicação convincente para estes fatos. Buscando nas ciências, encontramos na física a termodinâmica da atmosfera, que explica perfeitamente o efeito estufa como um fenômeno natural. O estudo termodinâmico da atmosfera inicia com a montagem dos equipamentos de medidas em um container, que leva um termômetro, um higrômetro, um barômetro, um anemômetro, um receptor GPS, um transmissor de rádio e um paraquedas acoplado a um balão de gás hélio. Ligados os equipamentos, na hora certa, solta-se o balão, que subindo na atmosfera vai transmitindo os dados para uma estação terrena. Na estação terrena, os dados são tratados e arquivados em um banco de dados digitais. Os dados são apresentados em forma de tabela, com aproximadamente uma amostra por minuto de voo. Estes dados da atmosfera são fundamentais para a segurança de voo, para prever a formação de nuvens e temporais. Mas, na forma de tabela, é de difícil visualização, e então criou-se um gráfico chamado diagrama Skill-T/log-P, ou temperatura inclinada versus logaritmo da pressão. As linhas horizontais são as isobáricas, linhas de mesma pressão que dependem da altura sobre o nível do mar e indicados em milibares. Estas linhas, a 45 graus, são as isotérmicas, linhas de mesma temperatura. Estas linhas, magenta ou pink, são as isopletas, que mostram os locais de mesmo índice ou razão de mistura ar-vapor de água em gramas de vapor por quilograma de ar. Estas linhas, inclinadas para a esquerda, são as adiabáticas secas. Indicam pontos do espaço em que o ar seco apresenta a mesma quantidade de energia em joule por quilograma. Estas linhas que iniciam verticais, inclinando-se para a esquerda, são adiabáticas úmidas. Indicam pontos do espaço em que o ar, com 100% de umidade, apresenta a mesma energia. Finalmente, lançamos no gráfico os dados da sondagem atmosférica. A temperatura do ar conforme a altura sobre o nível do mar, ou temperatura de estado. A temperatura do ponto de orvalho, que indica a quantidade de vapor de água na atmosfera. As velocidades e direção dos ventos. Os coeficientes meteorológicos através dos quais são previstos chuvas, trovoadas e furacões. Local da sondagem: Aeroporto Civil Campo de Marte, São Paulo, capital. Hora Zulu e data da sondagem. Entidade que arquiva estes dados: Universidade de Wyoming, Estados Unidos. A Universidade de Wyoming mantém um banco de dados com as sondagens dos principais aeroportos do mundo, com acesso via internet. Vejamos então como a termodinâmica explica o aquecimento global em dois cenários. Cenário 1, com água no solo. Os raios solares aquecem o solo. A parcela de ar em contato com o solo aquecido retira parte deste calor, aquecendo, por hipótese, 35 graus Celsius e evapora água do solo, aumentando o índice de mistura da parcela de ar. A parcela de ar aquecida, junto com o vapor de água, sobe na atmosfera, seguindo uma adiabática seca até encontrar a isopleta do ponto de orvalho. Neste ponto,
o vapor de água inicia sua condensação, formando nuvens e transferindo o calor latente à parcela de ar que o envolve. O ar passa a ser úmido e, a partir daí, passa a subir pela adiabática úmida correspondente, até encontrar-se com a linha de temperatura de estado. Com isto, o calor retirado do solo quente é liberado acima dos 500 milibares e segue para o espaço, não retorna mais ao solo. Este processo maneja entre 40% e 60% de toda a energia que atinge o solo. Cenário 2. Sem água no solo. A energia do Sol que atinge a Terra aquece o solo. A parcela de ar em contato com o solo aquece, por hipótese, 35 graus Celsius e sobe na atmosfera por uma adiabática seca até atingir a linha de temperatura de estado onde estaciona, irradiando calor e recirculando na baixa atmosfera. É este o efeito estufa, completamente natural.